Olá, pessoal da Riléu. Estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria Orientação Familiar. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre respeito no relacionamento. Existe sempre aquele ditado que diz: respeito é bom e eu gosto. Hoje a nossa aula será Respeito é bom e conserva os cônjuges casados. Bom, para iniciarmos, vamos pensar uma coisa. Nós precisamos deixar os nossos sentimentos de lado e aprender a nos colocar no lugar do outro. É óbvio que quando falamos deixar os sentimentos de lado, não significa que nós vamos anular o sentimento. Nós estamos falando de empatia. Porque a empatia, na verdade, é a chave da intimidade. Empatia é colocar-se no lugar do outro, como se você fosse a outra pessoa, não chegar para outra pessoa e falar assim, no seu lugar eu faria, mas eu não estou no lugar do outro. Agora, se eu tivesse a mentalidade do outro, a cultura do outro, sim. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de empatia, de sentimentos e de respeito. Toda vez que nós temos um desrespeito pelos sentimentos do outro, pode-se haver brigas. É a principal causa de brigas, de mal entendimento. E o que os casais deveriam, então, fazer e devem fazer quando eles discordam? Porque a grande pergunta, na verdade, né, Sil, não eu vou discordar ou não um dia no casamento? Não é se vou ou não. Todos discordam. E quando discordarem, o que fazer? Esse é o segredo. A resposta depende do quê? A resposta vai depender sempre das diferenças, como as pessoas lidam com as diferenças, a tolerância com essas diferenças. As diferenças, elas existem, a discordância, ela existe, mas como nós discordamos? As diferenças podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas, trazendo uma nova identidade. Toda vez que nós nos dispomos a trabalhar essas diferenças no relacionamento, essa identidade nova ela começa a surgir, essa identidade em comum para os casados. Então significa que as diferenças, quando não são trabalhadas ou quando são desvalorizadas no casamento, torna-se uma relação empobrecida. Olha o que nós estamos dizendo, as diferenças são trabalhadas. Eu não posso pegar a minha esposa e fazer com que ela se torne eu. Existem coisas que eu vou trabalhando. Eu trabalho nela ou trabalho em mim também, porque tem coisas que têm que ser diferentes mesmo. Eu não posso querer uma pessoa igualzinha a mim. Graças a Deus, porque a Sil é diferente em alguns pontos meus. Então, o casamento em que as diferenças são desvalorizadas, aí sim se torna uma relação empobrecida, porque vai parecer mais uma fábrica de salsicha, né? Os dois parecem iguais, do mesmo sabor e da mesma cor. É verdade. Toda vez que existe essa desvalorização das diferenças, um começa a utilizar ataques em relação ao outro, ou então julgamento. Começa-se a se pensar que o outro é perverso por não ter as mesmas preferências que eu, ou de repente porque a pessoa interpreta uma questão diferente do que eu. Então, começa-se aí os ataques pessoais e a falta de amor um para com o outro. Isso é muito ruim no relacionamento, é onde surge o desrespeito. Existem algumas soluções para não entrar em briga desrespeitosa. Algumas brigas, e quando falamos briga no bom sentido, tá bom? Algumas diferenças vão haver. Mas para não ter brigas desrespeitosas, tem soluções para isso. Não é? Graças a Deus tem. E nós temos algumas dicas para dar aqui, não é mesmo, Sil? É verdade. Se nós formos confrontados por causa de uma imaturidade, por exemplo, nós precisamos assumir. Então é importante que diante de um confronto, você assuma aquilo que está sendo pedido, que está sendo colocado. Vamos ser inteligentes, vamos saber apreciar e ouvir uma crítica.
Tem pessoas que estão acostumadas a dar feedback, mas a receber feedback não. É aquela ideologia que existe por aí, que é eu critico, mas não aceito autocrítica. Isso não pode existir. Isso é uma ideologia muito ruim, é perversa até essa ideologia. Eu tenho que ser inteligente o suficiente de saber apreciar e ouvir a autocrítica da minha esposa, o feedback negativo dela. Tem gente que só espera quando falar, elogiar, mas e na hora de criticar? É claro que nós vamos falar já também sobre como criticar, que existe um segredo também. E aí é importante que, frente a essa crítica que você estiver recebendo, você não fique se defendendo, não se coloque na defensiva, sempre se justificando. Pare e pense o que está sendo colocado a seu respeito, acerca do relacionamento, e assuma uma atitude nova. Vamos colocar uma situação aqui. A pessoa causadora do problema. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma hipótese de que ela talvez não assuma a responsabilidade dela quando ela vai ser criticada. E talvez ela vá além e nem reconheça que ela é a causadora do conflito. A parte afetada, quando acontece isso, pode mudar a situação, porque eu já vi situações dessas, falar, mas eu já falei, eu já tentei, mas a pessoa não assume sua responsabilidade. Ela fala que não é nem ela a causadora do problema. O que fazer? Tem como tomar alguma atitude? Tem, meu amigo, minha amiga. Você, a parte afetada, você tem sim um potencial para mudar a situação, não tem, Sil? Tem sim, até mesmo porque sempre a pessoa que ela sofre esse prejuízo, ela lida com a solidão, com a falta de liberdade, com os maus hábitos do cônjuge e o vazio de sentir que ela não tem um companheiro eficaz. Então, a parte prejudicada, ela não pode se conformar com essa situação. Pelo contrário, ela precisa buscar saídas para essa situação. As coisas, elas tendem a mudar quando a pessoa prejudicada, ela toma a iniciativa de resolver o problema. Que ótimo. Você vê, então, a iniciativa de resolver o problema. Tomar a iniciativa para resolver o problema e não dar um fim no casamento. Tem pessoas que falam assim, eu vou tomar uma atitude, eu vou dar um fim no casamento. Não, eu vou tomar uma atitude para resolver o problema. Como fazer isso? Conversa. O que seria a conversa? Conversa, na verdade, é um diálogo sobre a verdade. Não é sobre quem tem razão, é a verdade. Já ouviu falar no filósofo Sócrates? Sócrates, ele tinha uma frase muito interessante na época dele, que ele dizia assim, a verdade deve ser honrada mais do que o homem, ainda que este homem seja Homero. Homero era o poeta que era digno de verdade naquela época. Todo mundo achava que ele era o poeta da verdade. E Sócrates vem e fala, a verdade tem que ser honrada mais do que o homem, ainda que este homem seja aquela pessoa digna de verdade. Então ele dizia, mesmo que eu for discutir com alguém que fala a verdade, eu não vou discutir quem está certo e quem está errado, nós vamos trabalhar a verdade. Nós circundamos sobre a verdade, não é, Sil? É verdade. Aí nessa questão de trabalhar a verdade, a confrontação é necessária e não pode ser evitada. Sabe aquela questãozinha, eu não vou falar agora porque vai chatear. Eu vou aí a pessoa vai sempre evitando aquela conversa que é necessária. Mas não pode ser colocado sempre para depois. Precisa haver a confrontação, sim. E ambos precisam estar abertos, dispostos a trabalhar o ajustamento conjugal. Lembrando sempre que o respeito é algo que não se negocia. Bom, partindo disso que nós estamos falando, para resolvermos os conflitos, pense uma coisa conosco aqui, ó. A sinceridade no relacionamento. Ser sincero e verdadeiro a respeito de nós mesmos é muito importante.
E também ser sincero e verdadeiro a respeito do que está acontecendo no relacionamento. Isso já é ter limites. Porque às vezes nós achamos que não, deixa estar, deixa andando como está, vai procrastinando, vai empurrando com a barriga. Aí a pessoa chega lá e fala, tá tudo bem? Aí dá aquele sorrisinho amarelo. Tá. Não, vamos dar limites. Não é impor limites. Não é isso que nós estamos falando. Mas colocar limites. Vamos ser sinceros. Olha, não tá legal. Eu vou falar o que eu estou sentindo, como eu me sinto, o que está acontecendo no nosso relacionamento. É muito importante essa sinceridade com equilíbrio para não se tornar em sincericídio. É preciso aprender a expressar o sentimento. Ser sincero é você expressar tudo aquilo que você se sente prejudicado. E todas as vezes que você expõe, é uma forma de você proteger as suas emoções, de você se proteger. Por exemplo, você vai colocar o seu sentimento acerca de uma determinada questão. Se você chegar e falar assim, você me faz de idiota, é uma coisa. Agora, se você chegar e falar assim, olha, eu me sinto uma idiota quando você age desta maneira. Então, se você chega e fala, você me faz de idiota, você está quase acusando o outro por um sentimento que você tem. Mas aí a outra pessoa se torna incompreendida, incompreensível naquilo que você está colocando. Então, é importante que você fale como você se sente e o porquê. O que a outra pessoa faz que te faz te sentir uma idiota. Ou seja, é muito importante você não acusar. Porque quando você está em discussão num casamento, num relacionamento, isso é em todas as áreas, mas nós vamos aqui especificamente falar sobre o relacionamento matrimonial. Numa discussão é importante você não acusar. Sabe aquele famoso, mas você fez de propósito. Puxa vida, isso daí você já está ali batendo com os dois pés na pessoa já. Você está supondo isso daí. Você está fazendo a pessoa de um inimigo seu. Você colocou a pessoa como inimigo. Aí você fala, Júnior, mas está se fazendo de inimigo. A Bíblia fala para você, até os inimigos. Imagina o cônjuge, que ele não está sendo seu inimigo. Nós vamos ensinar já também como trabalhar isso. Quando você acha que é de propósito. Cuidado para não levar seu casamento apenas baseado em suposição. Aí eu suponho que foi de propósito. Eu suponho que ela fez porque ela quis. Eu suponho que ele falou aquilo só para me chatear. Aí é um casamento baseado em suposição. O pior tipo de relacionamento é aquele baseado em suposições. É importante expor os pontos de vista e chegar a um consenso. Ser claro naquilo que gosta, ser claro naquilo que não gosta. O próprio Deus, ele tem essa característica, né? De ser claro naquilo que ele acha que é bom e naquilo que ele acha que é ruim. Por exemplo, Isaías 61:8. Eu amo a justiça e odeio a iniquidade. Então, Deus, ele é claro no relacionamento que ele tem para conosco. Da mesma forma, nós precisamos colocar o nosso ponto de vista para o cônjuge e chegarmos a um consenso dentro da relação. É muito importante também nós pensarmos na hora do nervosismo. Fique sossegado, você é normal se você na hora de uma discussão no casamento você fica nervoso. Todos ficam nervosos. Se você um dia passar por uma discussão e falar, não, eu tô calmo, tô super calmo, eu não sinto nada, então tem alguma coisa não muito normal com você. Existe aquela certa tensão por nós estarmos entrando em desacordo. Agora tem uma coisa interessante de falar aqui. Espere passar o nervosismo, aquele que você sabe que você vai ir além dos limites, vai falar além dos limites, vai fazer alguma coisa além dos limites, para depois conversar. É muito importante você ter essa sabedoria, sabe? De, puxa vida, eu vou explodir, antes de explodir, homem, vá pro seu carro, entra lá no seu carro, vai orar ao Senhor, vai buscar do Senhor alguma resposta, alguma estratégia, ou vá para algum cômodo da casa, algum lugar, a irmã também, você, mulher que está assistindo, se você está muito nervoso, você vê que você vai explodir, ao invés de explodir, saia. Mas vai ser sempre essa a nossa atitude? Não, com o tempo vocês podem ir amadurecendo e nem precisar chegar a esse momento.
mas que quando vocês chegarem nesse momento, para não explodir, não fazer alguma coisa que depois vai se arrepender, falar o que não deveria, fazer o que não deveria, saia, vá pensar, vai esfriar a cabeça. Verdade, porque quando queremos falar no ápice do nervosismo, muitas vezes nós desrespeitamos o outro. E o respeito é muito importante numa relação. O respeito é algo que nós não devemos negociar de maneira alguma. Sabe, aquela pessoa que ela fala o que quer, ela simplesmente, como dizem, vomita no outro e depois vê que falou besteira, que fez bobagem, aí fica quieto, aí daqui a pouco, quando retorna a conversa com o outro, aí tem aquele tipo de negociação. Ah, você me deixou nervoso, você me deixou nervosa, né? No caso do homem, você me deixou nervoso, mas eu vou levar você para jantar, para gente conversar um pouco assim, mas não entra na questão para a resolução do problema. É mais uma negociação para tampar o sol com a peneira, né? Eu gostaria até então de colocar um asterisco aqui e pensar assim, se você tem aquele comportamento onde ao invés de você pedir perdão pelo que você fez, você fica tentando negociar o perdão com benefícios para outra pessoa, mas se é aquele tipo de pessoa que seus filhos, sua esposa, suas filhas, seu esposo fala assim, eu nunca vi a palavra me desculpe, me perdoe sair da boca, então é um mau comportamento seu. Eu conheço pessoas que nunca pedem perdão, nunca pedem não, mas fica com bons tratos para tentar amenizar o que fez de errado. A palavra perdão, quando ela é falada, ouvida e é sentida no ambiente, ela muda muito o ambiente, não é? É verdade. Aí a gente precisa lembrar lá no começo da matéria que nós falamos sobre construir a nossa casa sobre a rocha. Se de repente você tem uma relação que você nunca pede perdão, essa casa que às vezes aparentemente está tudo bem, está construída, está bonita, mas ela está sobre areia. Lembra que existem erosões que vai corroendo e quando se vê, a casa já está no buraco. Então é importante que o perdão seja um dos fundamentos do relacionamento. Olha, ser sincero e verdadeiro a respeito de nós mesmos e do que está acontecendo no relacionamento é ter limites também. Veja o que nós estamos dizendo aqui para você. O que está acontecendo com você? Como você está se sentindo no casamento, na vida a dois? O que está acontecendo no relacionamento? Quando você é sincero e verdadeiro para falar para outra pessoa, você está sendo sincero. O ruim é quando aquela pessoa ela está ali macumunando ali alguma coisa na cabeça dela, quem sabe até um divórcio ou uma separação, ou está contando para um parente ou para um amigo que olha, não está bom, eu finjo que está bem, mas então tem que parar de fingir, tem que ter uma conversa, porque senão você não está sendo fiel a esta pessoa que você está aí junta, casada com essa pessoa. Infidelidade não é só o ato físico que eu tenho com outra pessoa. Às vezes eu deixar a outra pessoa enganada. Exatamente. E na relação, nessa questão dos limites, tanto o homem quanto a mulher deve manter o seu espaço como uma pessoa, uma identidade. Cada um tem uma personalidade. E o limite também é aplicável na questão individual de cada um, a individualidade. Por exemplo, um esposo que ele invade a privacidade da esposa quando ela está conversando com um parente pelo telefone ou até dentro de casa. Aquele esposo ele sempre fica ali na escuta para interferir ou para saber o que está acontecendo, qual é o tipo de conversa. Isso é uma forma de desrespeito no relacionamento, porque está invadindo o espaço do outro. Também tem a esposa que invade a privacidade do marido, querendo, por exemplo, saber por que ele foi conversar com o pastor. Já aconteceu isso comigo. Há anos atrás, um membro da igreja me procurou, um irmão,
para conversar comigo, falar algumas coisas que ele precisava de oração. E a esposa dele depois ficou no pé dele. Ele depois me ligou falando, Júnior, não sei mais o que fazer, que agora minha esposa fica, mas o que você vai falar? Você está com algum problema? Sabe, não deixava o homem nem vir conversar. Eram problemas particulares dele, não era nada assim de explodir, não interferia nem no casamento. Era alguma coisa até sobre a vida relacional dele com Deus, que ele queria se dedicar um pouco mais, o que ele deveria fazer. Ele falou, mas eu queria falar com você, eu não queria que ninguém soubesse, somos nós só. E a esposa ficou lá em cima, coitado. Acho que ele falou lá que tem um amante, tem alguma coisa. Toma cuidado para não supor. Estabelecer limites também faz parte do respeito. O limite na relação é ter uma tolerância clara e estabelecida, não se conformando com as invasões indevidas, invasões constantes em relação ao outro. E essa regra, ela serve para a forma de falar, para o comportamento, para as tomadas de decisão. Todas essas regras são importantes no casamento. Então, o desrespeito nada mais é do que invasões que fazemos do espaço emocional da outra pessoa, do espaço psicológico e até mesmo espaço físico do outro. Aí tem pessoas que, quando tá namorando, fala assim, ai, que lindo, é um ciúmes, não me deixa ligar para ninguém, eu vou para lá, tá grudadinho em mim, vou para cá, tá grudadinho. Tá... Então, aí depois que casa, reclama de tudo isso, porque realmente isso é chato demais. Então eu tenho que tomar cuidado para eu não invadir o espaço da minha esposa, ela não invadir o meu. Ela não pode mais, por exemplo, sentir tristeza, mas às vezes eu fico preocupado com ela quando ela tá triste, né? Que eu pergunto, falo, por que você tá? É alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa? Não, é porque eu tô assim mesmo. Ufa, ou tá naqueles dias, irmãs, avisar pro marido, que às vezes ele não sabe. Ah, mas você não sabia que tá no dia? Não, nós não temos isso na nossa tabelinha, não colocamos. Mas não invadir o espaço emocional, o espaço psicológico do cônjuge e até o espaço físico. Às vezes quer ficar em determinado lugar, né? É verdade. E quando nós pensamos em cônjuge, nós precisamos entender que o outro não é o nosso objeto de posse. Isso é muito importante nós entendermos, que apesar de nós estarmos casados, o cônjuge, ele é um parceiro que nós escolhemos para conviver de forma íntima. É a única pessoa, é o mais íntimo, a relação mais íntima que temos. E nós precisamos aprender a negociar as vontades, as diferenças. Então, não é um objeto. Toda vez que nós tratamos o outro como um objeto de posse, estamos desrespeitando o outro. Respeitar, então, o espaço do outro é uma forma de amar e de demonstrar a minha segurança também. Nós estamos vivendo aí uma geração onde não se respeita mais o espaço do outro. Quantas vezes nós assistimos aí em reportagens a pessoa que foi para determinado lugar, não, é minha posse, eu não respeito. Aí, e o pior é que às vezes a outra pessoa, no início, acha que ele é amor, mas me ama tanto que eu não posso estar em um lugar diferente que... Não, isso daí não é amor, isso aí se chama obsessão, porque quando eu amo, eu respeito também o espaço que o meu cônjuge, a pessoa com quem eu estou me relacionando, ela tem também. Eu respeito o espaço dela. Limitar-se a invadir o espaço do outro é uma expressão de respeito. E o respeito precisa ser mútuo. Não é eu querer que ele faça algo que eu queira e que eu não goste. Então você não vai fazer tal coisa, eu não quero, mas de repente eu faço. Então, o que eu peço, eu preciso também ser exemplo. Então, negociar essas questões, porque às vezes um vai pedir algo e ele mesmo não cumpre. Ou de repente, se você que está recebendo algo, um pedido, você apenas ficar fingindo que faz, mas não faz, também é um desrespeito, porque eu já ouvi mulheres que vieram comentar comigo que outras mulheres falaram que finge que obedecem o marido,
que finge que são submissas. Então também é uma forma de desrespeito no relacionamento, porque é uma comunicação fingida, uma comunicação de aparência. Isso também é desrespeito. Olha, a invasão constante do espaço emocional, psicológico do outro, na verdade é uma decisão muito tola. É muito insensata. Pois fazendo isso, perde-se a admiração, perde-se a intimidade, perde-se o amor. Então, ao invés de eu cumprir essa tolice de invadir, eu posso me aproximar com equilíbrio, com carinho, ser suave, uma suave aproximação da pessoa. Que a pessoa com quem eu estou casado não se sinta invadida, ela se sinta segura, ela se sinta acompanhada. Uma parceria. Se quisermos, vou repetir, se quisermos que as pessoas respeitem os nossos limites, precisamos respeitar os limites das pessoas ou do cônjuge. O respeito, ele promove o amor. E amar o cônjuge significa desejar, proteger a liberdade de escolha dele. Claro, não é uma escolha libertina que ele terá, porque se ambos tiverem respeito, se ambos estiverem cultivando o amor, ambos saberão o que é digno para esse casamento. Agora, quando nós falamos em liberdade de escolha do outro, ou a não liberdade, digamos, é quando, por exemplo, o marido não deixa a esposa opinar numa decoração, num vaso que ela quer colocar na casa. Então, isso é muito ruim. Ou então, não querer que o esposo dê uma opinião numa roda de amigos, numa reunião familiar. Isso é uma forma que é desrespeitosa. Olha que interessante. Tudo isso aí é para nós pensarmos sobre o que é colocar limites no nosso casamento. E esses limites que eles sejam para o bem do casal, do matrimônio, tá? Mas tem uma coisa que nós também podemos pensar aqui, ó. Na hora de resolver um problema, nos deparamos pelo menos com 2 obstáculos. Primeiro, o problema a ser tratado. Em segundo lugar, a capacidade da pessoa de resolver o problema. Nós nos deparamos pelo menos com esses 2 obstáculos sempre que vamos resolver um problema. O problema está lá, mas a pessoa tem capacidade. Essa capacidade não é de estudo, não, é capacidade até de querer, de se esforçar para querer resolver o problema também. Porque algumas pessoas, elas não aceitam, né? Elas não aceitam qualquer coisa que se diga a respeito delas. Não enxerga quando estão erradas, não gosta de nenhum tipo de limite e culpa todo mundo pelo problema que eles causam. Você concorda que o controle leva à escravidão, não ao amor? Então, se o meu relacionamento ele está estabelecido, está baseado em controle de qualquer uma das partes, na verdade não vai levar ao amor. Vai ser a vida inteira de amor. Parece bonito para namoradinhos pré-adolescentes. Se bem que tem velho com costume de adolescente casado aí. Nós andamos vendo isso aí por aí. Gente casada, já com idade já para ser mais madura e com essa questão de ficar um controlando o outro, vive uma escravidão e chama isso de casamento. A capacidade de cada cônjuge permitir que o outro seja uma pessoa livre e diferente dele é essencial para haver um relacionamento sólido. Não adianta eu transformar a Sil em Júnior, e não adianta ela transformar Júnior em Sil. Essa liberdade, não libertinagem, mas essa liberdade é que faz com que o nosso relacionamento se torne sólido, abalizado, fortes, porque são 2 pessoas trabalhando por um único objetivo. Existe um equilíbrio que podemos dar ao casamento, que é a proximidade mais a liberdade de cada indivíduo. Se elas forem unidas, elas darão uma maior característica, uma característica importante no relacionamento, que é a suplementação que nós trabalhamos na última aula. É verdade, olha que lindo, suplementar a outra pessoa. Agora, se eu ficar
controlando a outra pessoa, eu estou tentando completar uma pessoa que é incompleta. E, na verdade, eu estou me mostrando incompleto também. Você concorda que individualidade e amor combinam? Combina bastante, não combina? Combina. Agora, o que não combina? Individualismo não combina com amor. Vocês entenderam? Nós não estamos aqui falando assim, cada um viva o que quer, do jeito que quer, cada um tem seu jeitão, ado a ado, cada um no seu quadrado. Não é isso que estamos dizendo. Existe uma diferença entre individualidade e individualismo. A individualidade mostra que cada um já tem a sua identidade. Exemplo, eu gosto de coisas que a minha esposa não gosta, mas essas coisas que eu gosto não interferem na nossa conjugalidade. Por exemplo, se eu falasse, eu gosto de sair na balada toda noite e não levar minha esposa. Não é. E a esposa também não gosta de balada. Não é verdade? Aí eu não estou falando disso. Mas vamos dar um exemplo. Nós vamos para a academia, às vezes, lá, agora não, tá, né, no período assim que não estamos podendo, mas quando pode ir para a academia, a gente chega lá. Eu subo para o jiu-jitsu, eu amo fazer jiu-jitsu. Ela desce para a parte de fitness, ela vai fazer os treinamentos dela. Eu desço, às vezes, para fazer um pouco lá de fitness, mas não curto muito uma coisinha ou outra. E ela não curte a parte que eu faço. Mas isso não interfere no nosso casamento. Porque senão não combina. Então não estou falando de individualismo, estou falando de individualidade. Porque a individualidade exercida com amor mantém a pessoa compromissada com a relação. Mesmo que essa pessoa esteja distante do cônjuge. Agora, o individualista, ele é egocêntrico. A pessoa, ela só pensa em alimentar os seus próprios desejos, suas próprias vaidades. Então, quer essa pessoa esteja perto do cônjuge ou longe do cônjuge, a sua atitude será sempre de alimentar o seu próprio ego em detrimento do sofrimento do outro. Então, isso é individualismo. É verdade. Queridos, concluindo isso que nós estamos falando, que já só começamos hoje a falar, tá bom? Não tenhamos medo de conflitos. Se existe uma coisa que tem gerado problemas em muitos matrimônios, uma das questões é ter medo de conflito. Você pergunta às vezes para pessoas, por que você não fala para ele? Por que você não fala para ela? Não, vai que ele... Teve uma vez até com uma senhora, eu perguntei para ela, uma jovem senhora, por que você não fala para ele? Ai, você não sabe, é um monstro. Olha, se falar... Olha, aí eu falei para ela, eu posso conversar? Olha, eu tenho até medo de você conversar, ele é um monstro. Era nada daquilo. Fui conversar com o homem lá, claro, ele tinha um jeito durão dele de ser, sempre ali com o mecanismo de defesa dele, mas é como uma ilha, eu fui sabendo entrar, o rapaz ouviu, conversamos, foi uma bênção. Importante isso. E quando se entra em conflitos, uma coisa que o casal tem que colocar como regra nos conflitos é não entrar em campeonato de xingamentos. Porque aí começa, um xinga, o outro quer xingar, pior ainda. Aí começa aquele ping-pong de xingamentos, de humilhações, de rixas. Então, esse casamento, esse relacionamento, ele entra no desrespeito. Né? E o desrespeito é muito prejudicial no relacionamento. Ninguém constrói, edifica de maneira sólida um relacionamento quando esses fundamentos são xingamentos, brigas constantes, humilhações. Senão fica igual aqueles debates políticos, quando tem debate para presidente ou governador, que ao invés de cada um falar do seu plano de governo, um xinga o outro, fica um campeonato de xingamento. Aí o outro quer a réplica, o outro quer a tréplica, e o negócio não acaba nunca. Aí o mediador que está ali não sabe o que fazer. Então que não seja um campeonato de xingar, de humilhar, de quem pode mais. Às vezes você ganha uma discussão, mas perde seu casamento. Parece que fica aquela questão, quem é o vencedor? Quem vai subir no pódio de quem xinga melhor, de quem humilha mais? Olha, procure ajuda, tá bom? Se você vê que vocês estão tentando e não estão conseguindo, não ponham fim no casamento. Procure ajuda, conselhos de pessoas equilibradas, por favor.
Eu vejo tantas pessoas aí que se põem como conselheiros, mas não passam de palpiteiros. Procure uma pessoa equilibrada, que você também veja que tem um casamento que é admirável, um casamento que você olha e não é só fake, não está só na internet. Ah, é bonito no Instagram, no Facebook, não. É um casamento realmente que você olha e fala, puxa vida, é um casamento gostoso de se ver. Então procure ajuda com essas pessoas. E de repente, se você tem conversado, se você já confrontou, colocou limites nesse relacionamento, permaneça, né, nesses limites, até que a pessoa entenda que ela precisa mudar. Não coloque limites numa semana, a outra pessoa quebrou lá as regras e você desiste. Porque às vezes a pessoa, ela coloca um limite, se uma vez a regra quebrada, ela já fica decepcionada, frustrada. Ah, esse negócio não dá certo. Não, precisa ser firme, precisa ser constante. O respeito, ele promove amor. As pessoas maduras almejam a liberdade dos outros, tanto quanto a delas. As imaturas não. As imaturas, elas querem, isso que é interessante, elas querem acabar com a liberdade do outro e às vezes acha até bonitinho quando acaba dela. Aí fica aquele joguinho de quem poda mais o outro. Então não, vamos amadurecer. O nosso convite hoje é vamos amadurecer, porque respeito é bom e mantém os cônjuges casados. Exatamente. É benefício para ambos. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.